galerinha, beleza? Mais uma aula de geografia aqui com o professor Wander Júnior. E é o seguinte, o assunto de hoje, pessoal, localização no espaço geográfico. Para você ter essa localização, você precisou durante milênios da bússola, né? Ou rosa dos ventos. E essas direções indicadas pelos pontos cardeais, que são a base da bússola ou da rosa dos ventos, baseiam-se no movimento aparente do Sol, né? Que é leste, oeste, norte e sul. Desde que ele aparece, se desponta no horizonte, no amanhecer, até o desaparecimento dele também no horizonte ao longo do dia. Entre os pontos cardeais, pessoal, encontram-se também pontos colaterais, e entre estes pontos colaterais encontram-se os subcolaterais. Você vai ver agora nessa próxima figura essa distinção dessas três bases: pontos cardeais com os pontos normais, né, que são os mais conhecidos, norte, sul, leste, oeste, e os pontos colaterais e os pontos subcolaterais, que dá uma exatidão maior em você se locomover na superfície terrestre. Praticamente, pessoal, porque o ser humano, ao longo dos anos, ele precisou, antes da invenção da modernidade, ele precisava ter a bússola como base para se locomover, para encontrar coordenadas, etc. E é o seguinte, desde que o mapa ou bússola estejam corretamente com a direção norte representada, qualquer ponto da superfície terrestre pode ser localizado com exatidão, com o auxílio de coordenadas geográficas, que se baseiam em linhas imaginárias traçadas sobre a superfície da Terra. Essas linhas são os paralelos e meridianos, que se cruzam formando um sistema de coordenadas geográficas: a latitude medida nos paralelos e a longitude medida nos meridianos. Lembrem-se sempre, a latitude são as linhas deitadas, a longitude são as linhas em pés, entendeu? Late, longe. É só você fazer um anagramazinho bacana, sempre se lembrando. Late, deita-se. Longe, sobe, linhas em pé, viu? Latitudes, linhas deitadas. Longitudes, as linhas em pés. E agora, pessoal, a gente vai ver o que são paralelos e latitudes mais afinco, mais a fundo. Como sabemos, o principal paralelo, pessoal, é a linha do Equador, não é isso? Determinando a divisão da Terra em duas partes iguais: o hemisfério norte, ou setentrional, e o hemisfério sul, ou meridional. A parte da linha do Equador, traçamos os demais paralelos. A partir dela, podemos traçar 90 graus de paralelos ao hemisfério norte e 90 graus de paralelo ao hemisfério sul, ou seja, é 90 para cima e 90 para baixo. A linha do Equador divide o mundo em duas partes, em norte e sul. O Brasil está localizado em sua maior proporção na parte sul do planeta. E é o seguinte, além do Equador, pessoal, outros 4 paralelos, como sabemos, têm denominação própria: o Círculo Polar Antártico, o Trópico de Câncer no hemisfério norte e o Trópico de Capricórnio. E o Círculo Polar Antártico do hemisfério sul, conforme pode-se ver na figurinha ao lado. Nós temos esses 4 trópicos: 2 para cima e 2 para baixo, 2 para o norte e 2 para o sul. Agora vamos falar de meridianos e a longitude, lembrando que latitudes, linhas deitadas, longitudes, linhas em pés. Pois vamos lá. Gente, meridianos e longitude, conhecer apenas a latitude não é o suficiente para determinar a localização exata de um ponto na superfície terrestre. Por exemplo, as cidades de São Paulo, no Brasil, e Alice Springs, na Austrália, estão tecnicamente na mesma latitude, aproximadamente 23 graus ao sul, mas em lugares muito distantes entre si. Saber a localização exata dessas duas cidades só é possível com a ajuda dos meridianos e das longitudes, para você localizar definitivamente onde elas estão. Nenhum meridiano circunda totalmente a esfera terrestre, ele não passa com exatidão na esfera terrestre. Na outra face está o meridiano oposto, ou seja, vai ter outro meridiano, ou antimeridiano. O meridiano inicial tem a longitude em 0 grau e, por convenção internacional, foi adotado como ponto de partida para a numeração dos demais meridianos. É uma linha que passa pelos jardins do Observatório Real Astronômico de Greenwich, um subúrbio londrino no Reino Unido. Daí se é dado o nome de meridiano de Greenwich. Quando você se lembrar de longitude,
vai vir logo na sua cabeça o meridiano de Greenwich. Ele é o principal, longitude, a linhas em pé, viu? Lembre-se disso, longitude, a linha em pé. Ele vai vir na sua mente, Greenwich, ou seja, é o meridiano central, é o meridiano zero, o marco zero, que separa o mundo, pessoal, também em dois hemisférios, não é? É o seguinte, ambos marcam a divisão da Terra em hemisfério oriental, leste, e hemisfério ocidental, oeste. Júnior, para onde é que fica esses lados? Gente, o leste, ele fica para o seu lado direito. O oeste, ele fica para o seu lado esquerdo. Oriente, lado direito. Ocidente, lado esquerdo. Entenderam? Oriente, lado direito. Ocidente, lado esquerdo. Para nós aqui, nós temos o oeste. Para boa parte da Europa, eles têm o leste, o oriente. É por isso que você ouve muito falar, né? Lá no Oriente Médio, pessoal do Oriente Médio, porque lá são os orientais, nós somos ocidentais. Aqui, pessoal, também todos os lugares atravessados por um mesmo meridiano têm a mesma longitude e estão igual distância do meridiano de 0 grau. Dá para você ver aqui na figura que o meridiano ele não tem aquela linha reta acentuada, né? Isso porque ele leva em consideração vários fatores. Às vezes uma cidade fica fora que está dentro de um país, mas o meridiano está vindo de outra região, poderia lhe dar um fuso horário que não lhe pertencia, ele tem que levar isso em conta. São vários fatores geográficos, sociais, econômicos e etc. E é o seguinte, latitude e longitude tem mais aplicações ainda, não são importantes apenas para determinar a localização exata de um ponto na superfície terrestre. O clima de determinado lugar depende bastante da latitude, pois esta define a maneira como os raios solares atingem a superfície do planeta, embora outros fatores como a altitude e a proximidade do mar também interfiram para que ocorram as diferenças de temperatura de modo geral. Elas diminuem do Equador para os polos, ou seja, quanto mais para o sul ou mais para o norte você anda, quanto mais para o extremo norte você anda, quanto mais para o extremo sul você anda, mais frio vai ficando, mais ameno as temperaturas vão ficando. Quanto mais próximo da linha do Equador, pessoal, você está, mais quente vai ser. Isso porque a incidência de raio solar é muito maior próximo da linha do Equador, por conta do posicionamento da Terra. Quanto mais inclinada de frente para o Sol a Terra está, mais é iluminada a linha do Equador. E é o seguinte, em determinadas épocas do ano nós temos o fenômeno chamado de Sol da meia-noite, não é isso? E o que é Sol da meia-noite? É uma variação na posição solar durante o dia e a noite, e tanto menor quanto maior, dependendo da sua distância para a linha do Equador. Gente, em 6 meses, tanto no Polo Norte quanto no Polo Sul, nós temos um dia sem que o Sol se ponha e uma noite em que pouco mais de 2 ou 3 horas de iluminação solar. Esse dia que o Sol não se põe é chamado de Sol da meia-noite. O Sol ele não consegue se pôr por conta do movimento de translação e rotação da Terra. Ela fica inclinada de uma tal maneira que a radiação solar, a luz solar, atinge parte do norte do planeta tecnicamente o dia inteiro. O Sol não se põe. Ele desce e ele baixa graduativamente. Não existe noite. Aí você me pergunta, Júnior, como é que os povos de lá dormem? Gente, eles já são acostumados. Eles já têm hábitos já para em seus quartos deixarem bem escuros para se acostumar, para poder dormir. Até porque o organismo do ser humano precisa da não luminosidade para poder começar a querer se desligar para se descansar, né? Poder começar a criar o seu sono. Olha só as imagens lindas do Sol da meia-noite. Ele não se põe. É como se nós tivéssemos durante 6 meses do ano nasceres dos sóis infinito, não é? Constantemente o Sol vai nascendo, ele nunca se põe, ele sempre nasce. Aqui, pessoal, nessa parte a gente vai ter uma noção de como você consegue localizar um ponto em um mapa sobre a superfície terrestre, levando em conta latitudes e longitudes. Lembrem-se que latitudezinho é o ponto deitado, longitude é o pontozinho, a linhazinha que está em pé, latitudes a linha que está deitada, que sua linha principal é
a linha do Equador. Longitude, a linhas em pé, que a principal linha é o meridiano de Greenwich. Pois vamos lá nesses exemplos agora. Vamos localizar os pontos geográficos. E venham primeiro. Esse pontozinho A aqui, pessoal, esse pontozinho A, ele está localizado em quanto de longitude? E em quanto de latitude? A gente vai ver agora. Prestem atenção. Ele está na linhazinha dos 40 graus de latitude, linha deitada. Olha só a linhazinha dele em 40 graus. Aí você vai pegar a base da linha do Equador, que está aqui logo aqui abaixo, ó, linha 0 grau do Equador. Ou seja, ele está acima dessa linha, ou seja, ele vai estar ao norte. E nós temos de longitude 60 graus. Olha a linhazinha em pé que ele está, olha o 60 ali. Ele não vai estar à esquerda, ele vai estar à direita, ou seja, olha o meridiano de Greenwich ali, o 0 grau, o meridianozinho, a longitude em 0 grau, ele vai estar à esquerda, ou seja, se ele está à direita, ele vai estar a leste, porque quem está à esquerda desse 0 grau vai estar a oeste. Segundo ponto, pontozinho B. Vamos ver a que o pontozinho B está se referindo. Olha só como é que é legal. Ele está a 20 graus de latitude sul, ou seja, ele está abaixo da linha do Equador, abaixo do 0 grau, e ele está a 20 graus de longitude oeste, ou seja, ele já está à esquerda do meridiano de Greenwich, ele já ultrapassou a linhazinha de 0 grau para a esquerda. Ele está a 20 de latitude sul, ou seja, abaixo da linha do Equador, e a 20 de longitude oeste, ou seja, à esquerda. Vamos para mais um ponto. Ponto C. Vamos ver o que é que o ponto C vai nos dizer. E, gente, é o seguinte, conforme eu vou explicando aqui, se vocês quiserem dar pausa antes de eu demonstrar os valores reais, vocês podem ficar à vontade, viu? É para o vídeo não ficar muito comprido. Pois vamos lá ver o que é que o ponto C diz. Vamos na latitude, primeiramente, que é a linhazinha deitada. Dá para você ver nitidamente que ele está a 80 graus. E dá para ver mais nitidamente que ele está acima da linha do Equador. Ou seja, ele vai ser norte. Agora vamos à longitude, que é a linhazinha em pé, bonitinha, aquela que vai de baixo para cima, de cima para baixo. Ele está a 40 graus de longitude. Agora dá para você ver também nitidamente que ele está ao lado esquerdo do meridiano de Greenwich, que é 0 grau. Ele vai estar a oeste. Vamos para mais um pontozinho, nosso último ponto aqui, ponto D. Vamos ver o que é que ele nos diz. Aqui, pessoal, o ponto D, ele está a 20 graus de latitude sul. Dá para você ver também nitidamente a linha do Equador aqui, o 0 grau, e dá para ver ele na linha de 20 graus de latitude sul. E na linha de longitude, ele vai estar a 140 graus leste, porque ele está ao lado direito do meridiano de Greenwich. E, gente, para deixar mais fácil ainda, é simples. Você vai procurar primeiro latitudes e longitudes. Como é que você faz isso? Você procura logo o 0 grau de latitude, que é a linha do Equador. Você marca essa linha do Equador. Logo acima da linha do Equador, você coloca norte. E logo abaixo da linha do Equador, você coloca sul. Tudo que está acima da linha vai ser sul, tudo que está abaixo, tudo de cima da linha vai ser norte. E tudo debaixo da linha vai ser sul. É porque eu me confundi aqui um pouco. Deu para entender? Depois você vai procurar as longitudes. As linhas em pé. Você pega o meridiano de Greenwich. Passou com lápis por ele. Tudo que está à sua esquerda vai ser oeste. Tudo que está à sua direita vai ser leste. Entendeu, pessoal? Tomara que vocês tenham aprendido um pouco. Conforme nós vamos passando esse mês com esse conteúdo, a gente vai tirando suas dúvidas, tá bom? Pois até mais, um abraço e valeu!